Revolução da Graça, Joseph Prince. Capítulo 3. Ouça a palavra da sua graça. Tremendo diante da ideia de ser descoberto, o homem leproso encolheu-se debaixo de um bloco de pedra, um dos muitos que pontilhavam os declives das colinas pitorescas que emolduravam o mar da Galileia. Ele havia ido até ali para ver o homem que eles chamavam de Jesus, aquele que ele ouviu dizer que curava. Não se falava de outra coisa, e todos sabiam que ele viajava com seu grupo de discípulos, ensinando nas sinagogas e em espaços abertos. Mas o povo falava principalmente sobre como Jesus curava, como todos que haviam ido até ele para serem curados, quer fossem de Decápolis, da Galiléia, de Jerusalém ou do leste do Rio Jordão, recebiam a cura. Ele não mandava ninguém embora, seja qual fosse o estado deles, febres, paralisias, surdez ou opressão demoníaca, ele curava a todos. Jesus não mandava ninguém embora, seja qual fosse o estado deles, febres, paralisias, surdez ou opressão demoníaca, ele curava a todos. Todos. Essa pequena palavra lhe deu esperança de que talvez ele pudesse ser curado. E assim o leproso procurou saber onde poderia encontrar Jesus. E foi assim que ficou sabendo que Jesus estava indo para as colinas que cercavam o mar da Galileia. Quando esse homem chegou aos montes, uma grande multidão havia se reunido nas encostas para ouvir Jesus ensinar. Desesperado para ser curado de seu terrível estado, mas aterrorizado ante a possibilidade de ser visto e apedrejado pelas multidões, ele havia decidido se esconder. Deus está disposto e é capaz. Esse pobre homem enfermo não podia ver Jesus de onde estava, escondido por causa do medo, a uma distância segura das multidões. Mas, devido à acústica singular da região montanhosa, ele podia ouvir cada palavra que Jesus dizia à multidão. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 26. Ele ouviu atentamente, com profundo entendimento e empatia, o timbre da voz de Jesus, e cada palavra que ele dizia iam diretamente ao encontro dos seus medos diários. Brasas de uma esperança que há muito ele julgava perdida, de repente voltaram à vida, sopradas pela autoridade das palavras de Jesus. Considerando que inicialmente ele havia tremido de medo diante da possibilidade de ser exposto, agora ele começava a tremer com uma emoção diferente, que o fazia ouvir com ainda mais fervor as seguintes palavras de Jesus: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6,
versículo 28 ao 30. À medida que começou a entender o significado das palavras de Jesus, o homem leproso começou a chorar. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou: isso é possível? Que Deus queira ser um pai para mim? Um pai celestial que me vestiria muito melhor que os lírios, que se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória, se eu colocar minha confiança nele? Será possível que Deus esteja estendendo a mão para mim, com benignidade, aceitação e amor, convidando-me para provar e receber a sua bondade? Depois de todos aqueles anos sendo rejeitado e vivendo como um próscrito, algo profundo dentro do seu coração se partiu diante desses novos pensamentos e trouxe uma nova enxurrada de lágrimas. Motivado diante da inconfundível compaixão da voz de Jesus, que fez com que a esperança percorresse cada nervo ainda intacto do seu corpo, o homem esgueirou-se para fora de seu abrigo temporário no instante em que Jesus terminou de falar. A determinação de permanecer escondido havia desaparecido. Tudo o que ele queria fazer era ir até Jesus e pedir a ele para fazer sua enfermidade desaparecer. Quando começou a abrir caminho até Jesus, o leproso ouviu passos e movimento bem diante de onde ele estava. Ali, descendo o monte, um homem andando ligeiramente à frente de alguns outros o avistou. Ele percebeu que se tratava de Jesus, vindo diretamente em sua direção. Em vez de ter ido até as multidões depois de pregar para elas, o Senhor havia se virado para o outro lado, para ir em direção ao homem solitário e aflito, como se já soubesse tudo sobre a necessidade daquele homem e onde ele estava. Incapaz de conter seus sentimentos, o homem caiu aos pés de Jesus e o adorou. Com uma voz ainda sufocada pelas lágrimas, ele sussurrou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sem hesitar, como se fosse exatamente por isso que estava ali, Jesus estendeu a mão e o tocou. Quero, disse ele, com a mesma compaixão e calor que o homem havia ouvido anteriormente em sua voz. Fica limpo. Ver Mateus, capítulo 8, versículo 2 ao 3. Quando sentiu o toque das mãos calorosas de Jesus, o homem fechou os olhos involuntariamente e seu corpo estremeceu sob aquele toque. Havia muito tempo desde que ele sentira o toque de outro ser humano, ainda mais um toque caloroso e amoroso. Então ele abriu os olhos para olhar para Jesus e descobriu que ele estava sorrindo para ele, com amor em seus olhos. Sentindo que algo estava diferente em seu corpo, o homem olhou para suas mãos e que há um instante estavam cobertas com feridas abertas e terminavam em cotocos no lugar de dedos. Seus olhos contemplaram mãos saudáveis, com dedos totalmente formados em uma pele totalmente nova. Como se sonhasse, ele começou a erguer as mangas e a bainha de suas vestes e viu perplexo o tecido revelar uma pele macia, sem manchas, que cobria seus braços, suas pernas e seus pés. Ele estava limpo. O poder de Jesus havia, em um instante, eliminado sua impureza. Ele olhou para o rosto daquele que o havia curado. Tomado pela gratidão, mesmo ao se virar para partir, o homem sabia que jamais esqueceria a compaixão e o encorajamento que vira no rosto do nosso Senhor Jesus, nem o calor e o amparo de seu toque. Ele não apenas me curou e me purificou, pensava o homem exultante enquanto se afastava maravilhado. Ele me deu a vida de volta. Saia do seu esconderijo.
Quando visitei o Monte das Bem-aventuranças em Israel, há algum tempo, o Senhor abriu meus olhos para ver pela primeira vez como ele havia encontrado o homem leproso. Depois de pregar para as multidões, nosso Senhor não desceu a montanha e seguiu em direção a elas. Do contrário, a Bíblia jamais teria dito que as multidões o seguiam. Mateus 8, 1, grifo do autor. Na verdade, Jesus havia descido a montanha em outra direção, muito provavelmente na direção de Cafarnaum, porque depois da sua pregação na montanha, os relatos dos evangelhos nos dizem que ele entrou na cidade. Ver Mateus capítulo 8, versículo 5. Ao tomar o caminho rumo a Cafarnaum, descendo a montanha naquele dia, vi blocos de pedra espalhados ao pé da montanha. Esses blocos de pedra têm exatamente o tamanho necessário para que um homem possa se arrastar para debaixo deles e se abrigar. Ali mesmo tive a revelação de como o homem leproso poderia ter se escondido sob um desses blocos por medo de ser descoberto pelas pessoas. E como nosso Senhor Jesus sabia que o homem estava escondido ali, e foi deliberadamente procurá-lo, antes que as multidões o alcançassem. Nos dias de Jesus, as pessoas que tinham lepra eram marginalizadas e isoladas, de acordo com a lei de Moisés. Por serem conscientes do quanto eram impuras e do que a lei exigia delas, a reação natural era que se retirassem e se escondessem. Mas esconder-se não deu ao homem leproso, em Mateus 8, a cura e a restauração que ele necessitava. Felizmente, ouvi sobre a bondade de Deus, como Deus queria ser um pai amoroso para ele e cuidar de todas as suas necessidades, o fez sair do esconderijo e buscar o Senhor para receber seu milagre. Isso mudou sua maneira de pensar, fazendo com que não visse mais um Deus que marginalizava e condenava as pessoas impuras, mas um Deus que as amava, seja qual fosse sua condição. Essa mudança de mentalidade despertou sua fé e encheu-se coração de coragem para buscar e receber a cura que ele desejava tão desesperadamente. Será que você, assim como o homem leproso fez a princípio, também não está se escondendo de Deus hoje? Talvez você esteja lutando contra um vício ou contra um ciclo de derrota do qual parece não conseguir se livrar. Talvez você tenha sido vítima de abuso sexual e se culpe por isso. Talvez tenha tido um casamento ou um negócio fracassado, ou tenha tomado uma decisão errada que o levou a sofrer perdas. Talvez seu fracasso tenha levado você a evitar Deus, evitar ir à igreja e evitar as pessoas em geral. Amado, seja o que for que esteja fazendo você se sentir impuro ou não merecedor hoje, Deus quer que você mude a maneira como o vê, e em vez de se esconder dele, corra para ele. O que você tem ouvido sobre Deus? Como uma pessoa deixa de se esconder de Deus e passa a correr na direção dele? Bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. O homem leproso teve fé suficiente para sair do seu esconderijo e ir em direção a Jesus por causa das palavras cheias de graça que ouvira dele. Se o nosso Senhor tivesse pregado uma mensagem de condenação falando sobre o fogo do inferno e enxofre, você acha que aquele homem teria ousado se aproximar dele para ser curado? É claro que não. Ele teria se afastado com medo do castigo e se sentindo mais condenado e desesperançado do que nunca. Mas
porque ele ouviu a palavra de graça, o quanto Deus queria ser um pai amoroso para ele e suprir todas as suas necessidades, a fé se acendeu em seu coração, dando-lhe a confiança necessária para se aproximar do Senhor Jesus e receber seu milagre. Meu caro amigo, o que você ouve sobre Deus é de suma importância. Pode significar a diferença entre receber um milagre ou continuar onde você está, vivendo privações ou em um cativeiro. Pode aproximar você de Deus ou afastá-lo ainda mais dele. A fé vem pelo ouvir, mas o medo também vem pelo ouvir. Se você tem ouvido acerca de um Deus que é dominado pela ira e está focado em castigá-lo por causa dos seus pecados, como você pode ter fé para procurar por ele em busca de ajuda? Se você tem ouvido falar que ele dá às pessoas, até os cristãos, enfermidades e as castiga com acidentes horríveis por causa dos seus pecados, como você pode ir a ele em busca de cura? Se você tem ouvido falar que ele quer que você e sua família sejam pobres para não se envaidecerem, como pode acreditar que ele irá ajudá-lo a vencer desafios financeiros ou libertá-lo das dívidas que se acumulam? Como você pode confiar que Deus lhe dará algo bom se tudo que você tem ouvido são sermões que fazem com que você se sinta ainda mais condenado e com medo do juízo? É triste, mas as coisas que acabo de mencionar são exatamente o que as pessoas estão ouvindo a respeito de Deus. Simplesmente veja os filmes feitos atualmente sobre Deus. Deus é sempre retratado como um juiz, mau, petulante, destrutivo e até sanguinário. Como eles perverteram quem Deus realmente é, compassivo e misericordioso, muito impaciente e cheio de amor. Salmos 103, 8. Não me entenda mal, Deus realmente se ira, mas a Bíblia nunca define Deus como ira. Ela define Deus como amor. Ver 1 João, capítulo 4, versículo 8 e o 16. O Senhor Jesus algum dia condenou as prostitutas e os coletores de impostos, aqueles que eram desprezados e rejeitados pela sociedade? Não, ele era amigo dos pecadores. Ele alguma vez tirou dos pobres ou infligiu doenças ao enfermo? Não, ele alimentou uma multidão faminta com 12 cestos cheios de sobras e curava a todos os que o procuravam, para serem curados por onde quer que iam. A Bíblia nunca define Deus como ira, ela define Deus como amor. A Bíblia nos diz que Jesus ia por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O que isso nos diz? Deus quer fazer o bem e não o mal a nós. Se isso não fosse verdade, Deus não estaria com Jesus dando respaldo a ele. Jesus disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras." João, capítulo 14, 9 ao 10. Se você quer saber como Deus é realmente, e não como o homem o retrata, olhe para Jesus nos Evangelhos. Ele é a vontade de Deus em ação, e ia por toda parte fazendo o bem, salvando, libertando, curando, restaurando, suprindo, guiando e amando os que não eram amáveis. Esse é o nosso Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Amado, se você quer ter fé para vencer, certifique-se de estar ouvindo as coisas certas e crendo no que é verdadeiro acerca de Deus, através da palavra de Cristo. A propósito, é a palavra de Cristo e não a palavra de Deus,
como escrito em algumas versões bíblicas. A palavra grega usada em Romanos 10:17 é Christos, para Cristo. Qual é a diferença? A palavra de Cristo se refere à palavra da nova aliança, a palavra da sua graça. Para se ter fé para vencer, certifique-se de estar ouvindo as coisas certas e crendo no que é verdadeiro acerca de Deus através da palavra de Cristo. No livro de Atos, o apóstolo Paulo diz: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que é poderoso para edificar você e lhe dar uma herança entre os santos? É a palavra da sua graça ou a palavra de Cristo. A Bíblia nos exorta: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Assim, se você está se sentindo desanimado hoje, eu o encorajo a continuar ouvindo mensagens cheias de graça e da obra consumada do nosso Senhor Jesus. Sejam quais forem as circunstâncias que o cercam, continue ouvindo sobre como seus pecados foram perdoados através de Cristo e sobre como você hoje é a justiça de Deus em Cristo. Seja qual for o prognóstico que tenha ouvido, continue ouvindo sobre o quanto Deus o ama e quer ser um pai amoroso para você, cuidar de você, suprir suas necessidades e libertá-lo de todos os seus medos e aflições. Meu amigo, quando essa for sua prioridade diária, você terá a palavra de Cristo habitando ricamente em você. E é essa palavra da sua graça que lhe transmitirá fé e esperança. Conhecer o amor de Deus por você fará com que você corra para Ele em vez de se esconder dele. O amor dele sobre você e em você o tornará forte. Ele fará com que você vença as tentações e medos, mate os seus gigantes e viva a vida com maior ousadia e vitória. Conhecer o amor de Deus por você fará com que você corra para Ele, em vez de se esconder dele. A libertação vem quando você ouve sobre a graça. Quero compartilhar com você a história de Cali, da Flórida. Por mais dolorosas e desoladoras que suas experiências tenham sido, antes de encontrar a pessoa de Jesus, muito maior foi a restauração do Senhor em sua vida, quando ela começou a ouvir a palavra da sua graça. Ao longo dos anos, eu fui criado na igreja e estudei no seminário. Os ensinamentos legalistas me fizeram acreditar que meu pecado era maior que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz. O resultado foi que eu vivia com medo constante de perder minha salvação todas as vezes que pecava. O meu passado me assombrava e parecia que eu nunca conseguia me desvencilhar dele. O tormento simplesmente era sufocante. Sofri abuso sexual e ameaças para ficar em silêncio quando eu era mais jovem. Isso fez com que eu vivesse cheia de vergonha e culpa, levando-me a atravessar um ciclo de violência, relacionamentos abusivos, estupro, abuso de drogas, insanidade, tendências suicidas e automutilação. Também fui torturada e espancada pelo meu primeiro marido quando me casei com ele aos 23 anos. Consequentemente, desenvolvi múltiplas personalidades e distúrbio de estresse pós-traumático, DSPT. Fui admitida em uma instituição e hospitalizada em alas psiquiátricas.
38 vezes ao longo de 29 anos. Também estive presa ao vício de cigarro e drogas por mais de 36 anos. Estive irremediavelmente escravizada pelas cadeias do vício e da insanidade por muitos anos. Fui considerada mentalmente incapaz permanentemente e participei de um programa de tratamento diário para doentes mentais crônicos. As igrejas começaram a desenvolver a fadiga da compaixão e se cansaram de orar por mim. Chegaram a me dizer, talvez sua esquizofrenia seja a cruz que você tem de carregar. Por terem desistido de mim, mergulhei em um mundo de escravidão e sadomasoquismo. Ainda assim, eu não estava contente e queria ir para casa, para meu Pai Celestial, embora pensasse que ele não me queria mais. Sentia-me como se fossem os restos indesejáveis da igreja. Mas, obrigada, Jesus. Ele não desistiu de mim. Comecei a assistir a transmissão do ministério Joseph Prince na televisão. E enquanto eu ouvi o pastor Prince ensinar sobre a graça, o Senhor começou a abrir meu coração e pela primeira vez, todo o entendimento racional da Bíblia que eu havia memorizado desde que eu era criança começou a trazer luz à minha mente quando eu o vi através da lente da graça de Deus e a esperança e a fé começaram a brotar em meu coração. Então um dia eu ouvi o pastor Prince compartilhar sobre como Noé nunca caiu da arca, embora a arca fosse jogada de um lado para o outro, na água, e como Jesus disse que nada poderia nos arrebatar das suas mãos. Enquanto eu ouvia, o Senhor falou comigo. Eu o ouvi em meu coração chamando meu nome e me dizendo: minha filha, eu a tenho guardado na palma das minhas mãos todos esses anos em que você tem tropeçado, caído e perambulado. Eu a chamei e esperei que você se virasse e ouvisse a minha voz. Você é minha. Entendi então que apenas ouvir sobre Jesus e sua graça havia rompido todas as minhas cadeias de escuridão, insanidade e vícios. Gritei, aleluia, em meu apartamento e desabei a chorar. Depois disso foi como se eu nunca tivesse segurado um cigarro ou usado drogas em minha vida, e toda a insanidade se foi. Agora não tomo os remédios para esquizofrenia ou DSPT. Não tenho mais 14 personalidades. Meu médico, que havia me tratado por quase 20 anos, viu as mudanças e declarou que não sou mais um caso de doença mental. Glória a Deus pela mensagem da graça que o pastor Prince está pregando, o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou nas Escrituras. O evangelho é realmente o poder de Deus para a salvação. Sou uma prova viva e agora estou em uma igreja onde dou meu testemunho e compartilho com os outros a esperança de que eles também podem encontrar paz e libertação das cadeias que os prendem. Louvado seja o nome de Jesus. Que testemunho glorioso! Muito obrigado, Kali, por compartilhá-lo e por encorajar tantas pessoas. Vidas transformadas como a de Kali são a prova viva de que a palavra da sua graça é o poder de Deus para a nossa salvação. Quando conhecemos o amor e a graça de Deus para conosco, podemos vencer qualquer coisa que o inimigo lance contra nós. Em vez de nos escondermos de Deus, corremos para aquele que é o nosso socorro e encontramos graça e força para sair do poço escuro, para nos tornarmos testemunhos resplandecentes da bondade de Deus. Conhecer a Deus fortalece você. Conhecer o amor de Deus por você o torna forte. Isso faz de você um campeão. O livro de Daniel nos diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel capítulo 11, versículo 32. O próprio Daniel, no início de sua vida, foi um jovem cativo levado de Jerusalém para servir na corte dos reis babilônico e medo-persa. Mas Daniel se destacou entre seus companheiros. Ao longo de sua vida, ele interpretou sonhos pela sabedoria de Deus
e demonstrou um espírito excelente que as pessoas ao seu redor podiam ver. Ver Daniel capítulo 6, versículo 3. Ele sempre encontrava favor aos olhos dos reis gentios, a quem servia e vivia livre Ele sempre encontrava favor aos olhos de Deus. Ele sempre encontrava favor aos olhos dos reis gentios e quem servia e vivia livramentos sobrenaturais, quando parecia não haver saída. Daniel saiu da cova dos leões ileso, porque ele conheceu seu Deus, seu poder e seu coração em relação a ele. Caro leitor, é isso que você deseja hoje? Andar em força, sabedoria e favor inegáveis e irresistíveis? Você deseja viver o tipo de milagre e vitória que só Deus pode conceder? Então, eu o encorajo a continuar ouvindo e crescendo em seu conhecimento da graça e da misericórdia de Deus por você. Na história de Daniel, o Senhor, através de um anjo, dirigiu-se a ele como homem muito amado. Daniel capítulo 10, versículo 11. Assim sendo, quanto mais ouvir sobre o amor dele por você e confiar nesse amor, mais você viverá a vida com ousadia e com um espírito diferente e excelente que o diferencia dos outros e testifica do poder de Deus em sua vida. Quanto mais ouvir sobre o amor de Deus por você e confiar nesse amor, mais você viverá a vida com ousadia. Considere também o jovem Davi, um menino pastor que foi ousado o suficiente para desafiar e derrubar Golias, quando os outros estavam acovardados de medo. Davi conhecia Deus como um Deus que guarda a aliança e que o amava. Davi era lembrado do amor de Deus por ele todas as vezes que ouvia seu próprio nome, pois o nome de Davi significa amado, o amado do Senhor. Creio que Davi se tornou um adorador tão incrível, um líder amado pelo seu povo e um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia e tinha consciência do quanto o Senhor o amava. Mesmo quando Davi falhava, creio que era a revelação de que ele ainda era o amado do Senhor que o mantinha seguindo em frente. Amado, quando souber o quanto Deus o ama, você derrubará os gigantes em sua vida e testificará da sua bondade e glória. Posso lhe dar mais um exemplo? Você se lembra de Gideão que se via como o menor em sua família e que estava malhando o trigo em um lagar por medo de ser visto pelos midianitas? Lemos essa história no livro de Juízes e vemos como ele venceu suas inseguranças e medos e salvou sozinho Israel dos midianitas, porque primeiro ouviu palavras graciosas e encorajadoras do anjo do Senhor. O Senhor é contigo, homem valente. Já que sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6, versículo 12 ao 16. Quando começou a se ver como o Senhor ouvia, e creu que o Senhor era com ele e por ele, Gideão cumpriu seu destino. Se assim como Gideão, você se sente pequeno e impotente diante dos seus desafios, eu o encorajo a continuar ouvindo acerca de como, por causa do sacrifício de Jesus e da sua obra consumada, nada pode separá-lo do amor de Deus. Quero que você saiba agora mesmo que ele já fez de você alguém mais do que vencedor em Cristo. Vê Romanos 8, versículo 37 ao 39. Quero que você saiba agora mesmo que ele já o fez de você alguém mais do que vencedor em Cristo. Quando souber quem é em Cristo e crer no amor de Deus por você, então você se tornará forte e verá Deus fazer grandes coisas em você e através de você. Quando sabe que Deus é com você e por você, quem ou o que pode lhe resistir? Vê Romanos 8:31.
você, sem dúvida, vencerá os combates da vida e viverá o destino incrível que Deus preparou para a sua vida. Quando souber quem é em Cristo e crer no amor de Deus por você, então você se tornará forte e verá Deus fazer grandes coisas em você e através de você. Conheça o amor dele em seu coração. Meu caro amigo, você tem uma revelação do amor pessoal de Deus por você hoje? É preciso experimentar esse amor em seu coração. O conhecimento racional, apenas saber intelectualmente que Deus o ama porque Ele ama a todos, não basta. É quando você realmente encontra a pessoa de Jesus e sua graça e realmente sabe em seu coração que Ele o ama, que mudanças positivas e profundas começam a acontecer em sua vida. Há alguma base bíblica para essa declaração? Sim, há. A Bíblia nos diz claramente: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A palavra para conhecimento aqui é a palavra grega epignosis, que se refere a uma experiência que nasce do coração sobre o que e quem Deus é, em vez do mero conhecimento intelectual de fatos sobre Ele. É um conhecimento que é adquirido através de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Em outras palavras, quando ouve repetidamente até saber em seu coração que o Senhor o ama e é por você, você experimenta seu favor imerecido e sua paz sobrenatural na área em que você está lutando. É aí que você vê a sua força, a sua sabedoria e os seus suprimentos serem multiplicados de forma palpável em sua vida. João, o apóstolo do amor, escreveu: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Oro para que, à medida que continue a ler a palavra da sua graça neste livro e a ouvir as mensagens da sua grande graça, você passe a conhecer verdadeiramente o amor do Senhor por você e o abrace de coração e alma. O seu amor o tornará forte e fará com que você faça grandes proezas. Fim do capítulo 3. O seu amor o tornará forte e fará com que você faça grandes proezas.